Que felicidade finalmente colocar no ar essa conversa que eu tô querendo fazer desde o momento em que eu tive a ideia do podcast. A convidada de hoje é a Caroline Baldasso, uma guria que tem uma trajetória profissional muito interessante. Ela fez comunicação digital na graduação e hoje pesquisa neurociência na Itália. Como esses dois pontos se encontram na linha da vida de uma pessoa, é ela que vai contar. Eu tinha muitas perguntas para fazer para a Carol porque o foco do estudo dela me interessa muito. A Universidade de Pisa, onde ela está, pesquisa os efeitos e as práticas de mindfulness a partir do viés da neurociência. Mindfulness tem a ver com a consciência do momento presente. É um conjunto de práticas que inclui alguns tipos de meditação. E mesmo que você ache que meditação não tem nada a ver com a sua vida ou que esse papo de neurociência deve ser muito esquisito, eu recomendo que ouça a entrevista. A Carol é super apaixonada pelo tema e muito didática também. Aliás, ela esteve em Porto Alegre no primeiro semestre e volta agora em julho para ministrar um curso chamado Hack Your Brain, em que ela mostra como a neurociência e a prática de mindfulness podem ter um impacto super positivo na nossa vida prática. Essa segunda edição do curso deve ter aulas também no Rio e em São Paulo. Só para não deixar de mencionar uma parte muito importante do currículo da Carol, ela é fundadora de uma empresa chamada Frank Pesquisa, que desenvolve estudos culturais e sociais que misturam storytelling, antropologia, neurociência, entre tantas outras disciplinas. Durante a nossa conversa, ela dá o exemplo de uma pesquisa muito legal que ela fez com a Frank e que tem tudo a ver com o caminho que fez com que ela chegasse no lugar onde ela está agora. Bem, e para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Bárbara Níquel, uma jornalista de Porto Alegre. Eu resolvi entrevistar pessoas inspiradoras. Você pode assinar o podcast Coisas que a gente cria no iTunes ou no seu player favorito de podcasts. Lá no site www.coisasqueagenteCria.com, sem o BR, dá para encontrar todos os episódios anteriores. Se gostar do conteúdo, não deixa de compartilhar com os teus amigos. E se quiser me dar algum feedback, o meu e-mail é barbara.nickel@gmail.com. Níquel é com N de navio, N-I-C-K-E-L. Então fiquem agora com o episódio dessa semana do podcast Coisas que a gente cria. Carol Baldasso, eu queria começar te agradecendo a tua disponibilidade de conversar comigo, inclusive porque tu foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em entrevistar quando eu tive a ideia de fazer esse projeto, e eu tô super feliz da gente finalmente estar tendo essa oportunidade de conversar, especialmente porque tu tá aí do outro lado do oceano. Então eu queria também, além de te agradecer, começar pedindo que tu diga pra gente onde tu tá exatamente. Oi, Bárbara, que bom estar falando contigo. O prazer é muito da minha parte também, porque acredito muito no teu projeto. Acho que o podcast já nasceu super bem estruturado e lindo já, pelos que eu escutei. Mulheres de muita força, e é uma honra estar entre essas mulheres. E, bom, eu tô em Pisa, na Toscana, na Itália, e completou 1 ano que eu vim para cá. Eu vim no ano passado com a intenção de estudar neurociência e também de aprender melhor a língua italiana, porque é a origem da minha família é italiana. Então era super tranquilo vir para cá para mim. Eu acho que não teve choque cultural nenhum, foi super fácil de me adaptar. E porque aqui tinha a linha de pesquisa que eu queria, então eu estou estudando na Universidade de Pisa. E agora, nesse momento, onde exatamente tu tá? Nesse exato momento, eu vim para casa, eu saí da universidade, do laboratório onde eu faço meu estágio curricular, e vim para casa para conseguir conversar com vocês. Nesse exato momento, eu estou em Pisa.
Legal. A gente vai, claro, falar sobre a tua trajetória, que eu estou muito curiosa para saber como tu chegou na neurociência. A gente vai falar um pouquinho da tua pesquisa, do curso que tu já deu uma edição aqui em Porto Alegre, o Hack Your Brain, e que deve ter uma segunda edição. E eu queria que a gente começasse conversando sobre o mindfulness. É um termo que eu vejo frequentemente traduzido como atenção plena ou consciência plena. Eu não sei, inclusive, se tu concorda com essa tradução ou teria outra sugestão, mas tu podia nos explicar exatamente o que é isso, porque eu vejo... Eu não sei muito bem se isso é uma técnica de meditação, se é uma filosofia, se é uma religião, enfim. O que é isso? Pode explicar pra gente? Bom, eu acho que eu esqueci de falar. O meu curso aqui, na verdade, ele é um master. Ele é mais ou menos equivalente a um mestrado aí no Brasil, porque ele também tem pesquisa, ele não é só aulas, em que ele é de neurociência e mindfulness. Então, são as duas coisas juntas. Inclusive, é um curso que aqui na Europa, ele é super bem exclusivo, porque não tem outra iniciativa parecida com essa linha de pesquisa por aqui. E eu estudo bastante de mindfulness. Tu falou em consciência plena e em atenção plena. Eu não gosto muito dessas duas traduções do português. O que eu gosto bastante é presença mental. Uhum. Porque o mindfulness, ele é um conjunto de técnicas vindas da cultura budista para ter mais presença mental. Ou seja, ter o ato intencional de manter a atenção no presente, momento por momento. A prática de mindfulness significa acordar para a própria vida, perceber a nossa existência de um jeito mais intenso, para estarmos mais presentes no momento. Tem estudos que mostram que mais de 50% do nosso tempo a gente está ou projetando o futuro ou remexendo no passado. E a ideia do mindfulness é justamente trazer a mente para o presente, para que a gente possa ter uma vida mais leve, por ser parte da prática, tentar eliminar os julgamentos e os rótulos que a gente tende a dar para cada pensamento, sentimento e emoção, e ao mesmo tempo mais intenso, por a gente estar vivendo nesse exato momento. Tu comentou da relação com o budismo, ele vem do budismo? Então, eu tenho uma professora que ela brinca que a origem do mindfulness pode ser ou dos anos 70, quando o Jon Kabat-Zinn resolveu criar um protocolo de aplicação das práticas budistas, mas sem os termos religiosos do budismo, do Dharma, para redução de estresse, que, segundo ele, é a principal fonte de sofrimento do homem moderno. Ou ela pode ter origem em mais de 2.500 anos com o início do próprio budismo. Porque sim, o mindfulness, ele tem esse nome para ser levado para o ocidente as práticas do budismo, que já tem mais de 2.500 anos, remontam à existência de Buda, para acalmar a mente, para atingir mais equilíbrio emocional, mais clareza interna. Inclusive, o mindfulness, dentro da prática dele, tem a meditação, que é totalmente voltada para a origem do budismo, para as práticas budistas. E tem outras práticas além da meditação? Sim, tem outras práticas. A ideia, o mindfulness, a meditação é a principal prática, porque existem mais de 1.000 tipos de meditação, né? Então, a ideia da meditação é ter esse momento em que tu te dá um tempo do teu dia para estar sozinho e voltado para o próprio entendimento do que tu tem de mais puro, ou seja, para te familiarizar com a tua própria mente sem estar sofrendo um estímulo exterior. Mas a meditação, como eu disse, tem mais de 1.000 tipos, então tu pode estar fazendo diversos tipos de meditação durante o teu dia, de uma forma intencional, que é a diferença do simplesmente entrar no piloto automático, né? A gente tem um entendimento ainda bem focado sobre a meditação, mas a meditação ela é bem mais ampla do que
do que a gente tem, inclusive material traduzido para português, né? Mas praticar mindfulness é um empenho individual para melhorar a consciência sobre a própria vida. E assim, ter mais qualidade de vida em cada momento do presente. Então, existe a prática de mindful eating, que é comer de uma forma com presença mental. Existe a prática de tomar banho fazendo mindfulness, sendo mindful. Lavar os pratos. Então, tem várias partes do teu dia em que tu pode estar mais presente. A Kyra Ju, que foi uma das minhas professoras na Schumacher College, num curso que eu fiz lá no início de abril, ela sugeriu, por exemplo, que a gente lavasse os pratos como se a gente estivesse dando banho no bebê Buda. Nossa. Então é uma ideia de que se tu pensa que tu tá dando banho no bebê Buda, tu com certeza vai ter mais cuidado e mais amor pelos teus pratos. Tu não vai lavar a louça rápido. Sim, e na verdade tu citou pelo menos 2 exemplos, tomar banho e lavar louça, que normalmente pelo menos, eu acredito que muita gente associa com o contrário, assim, com o momento de distração, em que a gente meio que tá fazendo aquilo no piloto automático, porque, enfim, né, tá super acostumado a fazer, e nem tá mais prestando atenção naquilo, e justamente aproveita para viajar, assim, né, para deixar a mente totalmente solta, pensando em outras coisas, e não isso que tu tá sugerindo, porque se a gente estivesse com um bebê Buda, a gente estaria prestando atenção, né, em todos os movimentos que a gente está fazendo para lavar esse prato, né. A sugestão da Kyra foi, inclusive, até na própria limpeza, né, no ato de escovar os dentes também, de higiene pessoal e limpeza da casa, por exemplo. Então, ela disse que o mestre dela, que é o Thich Nhat Hanh, que ele é um dos mestres do budismo Zen, e ele é um pacifista e o pilar base do maior centro de prática mindfulness do mundo, que é a Plum Village, no sul da França. A Kyra é uma ex-monja, ela estava dentro da Plum Village até o ano passado, e, enfim, ela tem uma história pessoal muito bacana, e ela deixou de ser monja, mas ela não deixou de ser uma ensinante do budismo Zen, que é a tradição que ela segue, e o Thich Nhat Hanh deu a sugestão, por exemplo, de escovar os dentes, de uma forma muito mindful, pensando, agradecendo que tu tem dentes para escovar, vendo cada dente que tu tá escovando, agradecendo que ele tá ali, que ele tá saudável, que tu não tá com dor de dente. Geralmente a gente só lembra que a gente tem saúde quando a gente tá com dor, né? Porque daí a gente se lembra como era boa a vida sem a dor. E a prática do mindfulness é o contrário disso, é agradecer aquilo que a gente tem e prestar atenção voluntariamente naquilo que a gente tem, sem esperar uma situação desconfortável acontecer, tipo ter dor. E tu tem conseguido fazer isso? Olha, é bem difícil, eu sou iniciante, claro, mas quanto mais eu estudo, mais eu me motivo a fazer, porque faz todo sentido, realmente muda as conexões cerebrais que a gente tem, agora de um ponto de vista bem neurociência, e muda o nosso comportamento, muda a aproximação que a gente tem com as outras pessoas, a forma com que a gente encara as dificuldades e os prazeres da vida. Então eu tenho me esforçado bastante, consigo já manter uma prática diária, claro que não é 100% do tempo, mas quanto mais a gente pratica, mais a gente sente os efeitos positivos e mais a gente se motiva a continuar com uma prática diária e a manter um esforço, uma regularidade, que aquilo aconteça pelo menos em um pequeno tempo do dia. E falando especificamente em meditação, se tu pensa assim em alguém que, por exemplo, pode estar nos ouvindo agora e nunca pensou em meditar, até porque acha que é necessariamente uma coisa ou religiosa, ou que é muito difícil, ou que ela não tem tempo de fazer isso, ou que é uma coisa muito hippie, que não tem nada a ver com o estilo de vida dela. Eu queria que tu começasse nos dizendo assim, ou
como tu define o que seja a meditação, ou quais são os principais benefícios que a meditação pode trazer para a vida dela? Vamos pensar assim, todo mundo pensa, certo? Todo mundo tem pensamentos. E existe uma grande diferença entre ter pensamentos e realmente pensar nesses pensamentos. Hoje o que a gente tem, o homem moderno, é uma mente de macaco, né? A gente vem um pensamento, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, e chega o fim do dia, a gente se sente super frustrado, porque às vezes a gente nem sabe o porquê, mas às vezes é por isso, porque a gente não conseguiu resolver nenhum pensamento até o final, a gente não conseguiu entender o que aconteceu naquele dia. A ideia da meditação, se a gente tirasse esse nome, é simplesmente dar um tempo para ti mesmo. Ficar sozinho, ficar em silêncio, não usar o poder forte que tem as palavras, enfim, a comunicação para fora, para pensar em ti e para prestar atenção em ti. Então, pensar naquilo que tu tá sentindo, prestar atenção em como o teu corpo tá, para que a gente saia do piloto automático. A meditação é esse momento do dia em que a gente tira para si mesmo. Então, tem esse nome ele vem sim de uma origem religiosa, vem de uma filosofia de vida que remonta ao budismo, mas existem diversas outras religiões que têm prática meditativa sem ter exclusivamente esse nome. Como eu disse, existe uma meditação que cabe para todo mundo, são mais de 1000 tipos, repito, para que as pessoas se incentivem, não achem que eu tive contato com um tipo de meditação, odiei, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Existe muita informação disponível para que as pessoas achem o tipo de meditação que melhor cabe para a vida delas e para o tipo de aproximação que elas querem ter com esse momento pessoal. A meditação, ela pode ser feita, por exemplo, no trânsito, naquele momento em que tu vai ficar meia hora parado, porque tá todo mundo trancado na sinaleira, no semáforo, não sei qual a palavra usar em português, dependendo de quem estiver escutando, e que tu não vai estar fazendo nada. E ao invés de ficar tendo estímulo, distração para a mente, que seria prestar atenção no rádio, ou então ficar falando no celular, mandando mensagem, olhando o Instagram, tu vai poder tirar aquele momento para prestar atenção no teu próprio corpo e na tua própria mente, te familiarizar mais contigo mesmo, com aquilo que a gente tem de mais puro e que às vezes a gente tem tanto estímulo externo que a gente não consegue chegar até esse ponto. Quantas pessoas, se eu perguntar, eu tenho feito essa pergunta, inclusive, para várias pessoas, que é: o que mais te motiva na tua vida? Qual é o teu objetivo, o significado? O que dá significado para tua vida? E as pessoas, inclusive eu, né, não vou me tirar do saco, ficam muito assim, sem saber o que responder. É uma pergunta bem difícil, na verdade. É uma pergunta bem difícil e que, dentro da meditação, a gente procura por essa resposta. Essa resposta, ela não tem que ser uma resposta fixa que vai te perseguir pelo resto da vida. Não, cada dia a gente pode ter uma resposta diferente. O importante é que a gente consiga achar dentro da gente as nossas próprias respostas, sem estar sofrendo naquele momento, sem estar sofrendo influência do que os outros acham, dos julgamentos dos outros, enfim, é um momento muito individual, muito pessoal, e a prática meditativa, ela serve exatamente para isso, para esse momento de introspecção, de silêncio. Eu imagino que aí na universidade onde tu tá, que estuda neurociência também, não sei se é exatamente isso, mas vocês conseguem estudar ou ter acesso a outras pesquisas que nos digam os efeitos que isso tem, não só sobre o modo como a gente sente a nossa mente, mas também o nosso corpo? Qual é o efeito que isso pode ter sobre o meu corpo? Então, a ideia atual da neurociência é acabar com essa dicotomia que se criou entre existe uma mente e existe um cérebro, ou a mente é produto do cérebro, o cérebro é o computador e a mente é o software, essas coisas assim. A ideia do meu curso é justamente essa, do meu curso aqui na Universidade de Pisa é justamente essa, é criar uma unidade entre o todo, ver como a mente, que ainda tem uma questão muito mística, ela tem um efeito no nosso comportamento. Se a gente interpretar a mente como
o nosso motivador de comportamentos e o que controla as nossas atitudes mais inconscientes, a gente consegue pensar que o cérebro não é só a casa da mente. Ele também está dando os estímulos da mente para o nosso corpo, né, para nossas atitudes, enfim, para a forma como a gente se move no mundo. E o que eu acho é o seguinte: a meditação, a prática de mindfulness, eu posso falar sobre prática de mindfulness e não sobre meditação? Claro. A prática de mindfulness, incluindo a prática meditativa, tá? Que, aliás, meditação, para neurociência, a gente fala em meditação, mas a gente usa muito o tempo prática contemplativa, para tirar esse peso religioso de meditação. Então a gente fala muito em práticas contemplativas, que incluem a meditação também, mas existem tantas, tá? Uhum. Essa é a ideia de contemplar momento por momento a vida no presente. A neurociência, o que a gente sabe é que o homem, nós somos resultado da evolução da nossa espécie, certo? Uhum. A gente tem muitos anos de homem primata antes da gente, até a gente chegar onde a gente chegou. O nosso cérebro, assim como todo o resto do nosso corpo, ele é um resultado da evolução da nossa espécie. Para a gente ter chegado aqui, algumas coisas, por exemplo, o instinto de sobrevivência, a violência física, foram muito necessárias. O Homo sapiens, que é ainda quem somos nós, foi o único homo dos homos que sobreviveram. Uhum. Então, o que fez a gente se distinguir dessa forma na natureza e chegar até aqui? Aí é isso que a neurociência tem estudado. O que se fala é da mente subjetiva, ou seja, a gente chegou num ponto em que a gente conseguiu desenvolver tecnologia, arte, linguagem, comunicação, tudo que nos diferencia dos demais dos animais. Quando o homem começou a se sentir perdido, vamos dizer assim, esse não é o melhor termo, mas vamos dizer que a gente chegou num nível de desenvolvimento intelectual muito legal e a gente começou a pensar sobre a própria existência, que é a mente subjetiva, que é o que nos diferencia do resto da natureza. A gente começou a pensar na nossa própria existência e começou a querer achar significado para a vida. Sim, é um pouco angustiante, eu acho, né? Um pouco muito angustiante, na verdade. Porque a gente saiu de um nível base, que é a gente tem que sobreviver a todas essas tempestades que acontecem na nossa vida. Sim. Em que a idade máxima de um ser humano era 25, 30 anos. Sim, e os problemas para resolver é bem simples, né? Preciso comer, preciso de abrigo, preciso tomar água, preciso ter... naquela época não era bem simples. Não, sim. Mas é assim, mais imediato do que pensar por que eu existo, o que explica, né? Exatamente. A ideia era que tinha tanta coisa para fazer que não se tinha muito tempo para pensar, entendeu? E a partir do momento que a gente começou a solucionar problemas mais graves, problemas que faziam com que a nossa existência fosse crucial ou não, como, por exemplo, ter comida, ter roupa para se aquecer do frio, e enfim, a gente começou a inventar outros problemas. E esse outro problema também vem para a questão filosófica do quem somos, por que estamos aqui e qual é o sentido que cada um tem para estar nesse planeta. A religião, por isso que a religião veio muito antes da ciência, né? Porque a religião, ela veio para explicar esses fenômenos e, inclusive, dar uma teoria, porque até então não existia ciência para tentar provar, explicar, comprovar, né? O que a neurociência sabe hoje sobre a mente humana é que quanto mais interna a estrutura do nosso cérebro, ele é... Eu não tenho uma imagem para mostrar para as pessoas, mas ele é, não em camadas, mas ele tem uma camada bem interna, central. Quanto mais interna a estrutura do nosso cérebro, mais antiga ela é, ou seja, mais importante ela é no nosso processo evolutivo. E também mais difícil de ter controle sobre ela. Não que a gente possa controlar a estrutura, a anatomia do nosso cérebro. O que quer dizer? Mais difícil de mudar a configuração dessa estrutura. Ou seja, por que é tão difícil quando a gente está num momento de estresse, em que a gente está se sentindo injustiçado, a gente não sentir calor no corpo
e ter os braços rígidos e vontade de matar uma pessoa, de apertar a pessoa, assim. Por que é tão difícil ter esse controle? Porque ele está muito ligado a estruturas extremamente internas do cérebro. Eu não vou ficar dizendo o nome, enfim, porque acho que é um pouco detalhado demais, mas está muito atrelado com o nosso instinto de sobrevivência, de autodefesa do ser humano. O que a neurociência está mostrando? Agora, voltando para o Mindfulness. Que hoje não é socialmente aceitável que tu tenha vontade de estrangular uma pessoa, de estapear uma pessoa simplesmente por uma discussão cotidiana, uma coisa que todos nós passamos, se não diariamente, semanalmente, mensalmente, algum tipo de confronto leve, que não é um confronto que a gente precise se defender de uma forma tão agressiva assim. A gente está vendo que a prática, tanto de mindfulness quanto de meditação, leva as pessoas a terem mais autoconhecimento dessa reação no corpo e logo terem mais tempo de resposta entre o estímulo e a sua reação. O cérebro, ele faz a conexão, te dá o estímulo, mas tu tendo mais autoconhecimento sobre ti mesmo e sobre a forma como a gente funciona, tu consegue dar esse tempo, ampliar esse tempo para dar uma resposta para o mundo com mais gentileza, com mais compaixão, com mais consciência daquilo que tu tá externalizando. Só vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei como eu tinha comentado contigo antes, né, eu usei aquele aplicativo, o Headspace, para conhecer, né, alguma prática de meditação que eu não conhecia nenhuma. E uma das coisas que eu achei mais interessantes, tu tá falando de gentileza com o mundo, é a gentileza com a gente mesmo, assim. Isso eu achei muito impressionante, o quanto, ao guiar a prática, o Andy que tá ali falando, ele diz, bom, você vai se distrair, vão vir pensamentos e tudo bem, assim, isso faz parte, né? Não precisa tu te cobrar que tu não tá conseguindo não ter nenhum pensamento, porque isso tu não vai conseguir não ter nenhum pensamento. Então, assim, tu vai sentar todos os dias e tu vai tentar fazer e tu não vai conseguir sempre que seja uma coisa legal e tranquilo, assim, tu também pode ser gentil contigo, que é o primeiro passo para tu ser gentil com os outros, né? Eu achei isso muito interessante. A Connie Miller, que é a minha professora de meditação, que ela é uma monja, que eu frequento o Instituto Lama Tsongkhapa, que é em Pomaia, a 50 quilômetros aqui de Pisa, e é onde eu estou aprofundando os meus estudos sobre a prática do budismo e a história do budismo. E a Connie, ela sempre fala que as pessoas acham que meditar é esvaziar a mente. Então, esse mito afasta muita gente da meditação, porque as pessoas pensam, nossa, como? Não tem como, é impossível, eu não quero nem esvaziar minha mente, eu curto pensar. Sim. E a Connie diz que não. Na verdade, a meditação é esse nome de mindfulness, de estar presente para ti mesmo naquele momento e começar a habituar a tua mente a criar o hábito para a tua própria cabeça de estar presente, momento por momento. Então ela sempre faz o gesto da ponta do nariz, né? Então a gente tem o dedo no nariz, a gente começa a pensar que a gente está presente. Sem querer, a gente já está pensando na lista do supermercado que a gente tem que fazer amanhã, ou já está pensando na briga que a gente teve semana passada com alguém no trabalho. O esforço tem que ser, não, tá, peraí, ok, eu tô no futuro, eu tô pensando no supermercado, tudo bem, realmente eu tenho que pensar nisso mais tarde, mas agora, vamos trazer de volta a mente aqui para a ponta do nariz, para o momento de agora, vamos pensar no respiro. Até essa é uma das coisas que eu recomendo para quem não tem nenhum contato com a meditação. O primeiro tipo de meditação que geralmente é ensinado é a observação do respiro. Da respiração. Da respiração. Não o controle, mas a observação do que nos mantém vivo, que é a respiração. E é um ato involuntário e essencial do nosso corpo e que a gente presta pouquíssima atenção. Então, prestar atenção na própria respiração
traz a gente de volta para o presente quando a mente começa a fazer isso, antecipar o futuro, remexer no passado. Se concentrar no movimento da barriga, no ar que entra e sai pelo nariz. São coisas extremamente simples, que não tem cunho religioso nenhum, como, por exemplo, fazer uma meditação com mantras, que todo mundo pode fazer em qualquer momento do dia, simplesmente para voltar a atenção para uma coisa que a gente não dá bola, que é o próprio respiro. E o respiro está sempre presente. Ele não é uma coisa... Se ele não está presente, a gente não está mais vivo, né? Então, o respiro está sempre presente. A gente pode sempre se apegar nele para começar a ter um primeiro contato com a meditação do respiro, né? Eu posso passar o material depois pro pessoal que estiver escutando também. Até o próprio Headspace. A dificuldade do Headspace é que ele ainda é em inglês, né? Sim, eu até mandei um e-mail para ele perguntando quando é que ia ter uma tradução em português. E o que ele te respondeu? Eles disseram, sim, nós vamos fazer. Isso foi no final do ano passado. Eles, sim, vamos fazer, em breve teremos novidades. Ou já faz 5 meses e não tem novidades. Ai, que incrível, porque eu sempre recomendo Headspace também, eu acho o Andy incrível. Ele tem uma facilidade em se comunicar com o público jovem e trazer a meditação para essa realidade americana muito fácil, mas ele tem a limitação da língua ainda, né, que é Sim. totalmente em inglês, mas para quem sabe inglês é uma excelente forma de começar. Para todos os amigos que eu recomendei o Headspace estão firmes e fortes, fizeram a assinatura e estão diariamente lá nos 15, 20, meia horinha, que faz toda a diferença. E é muito a prática da meditação, da respiração, né? Sim. E, Carol, eu não sei se tu tem algum palpite ou se tu concorda com isso, mas eu tenho a impressão que esse tema do mindfulness, ele tá mais presente nos últimos anos, assim, inclusive aqui no Brasil, eu acho que tem se falado mais sobre isso. Não sei se vocês discutem ou se tu tem algum palpite sobre isso, algum conhecimento sobre isso. Tem mesmo tido, sei lá, um despertar para esse assunto nos últimos anos? Claro. Tu acha que isso é provocado pelo quê? Na verdade, pela ciência, né? Porque a ciência está validando tudo isso que os budistas, os meus professores que são monges, tá? Eu tenho 2 professores que são monges e, enfim, frequento esse instituto budista aqui na Toscana. O que eles dizem? A ciência está comprovando o que nós budistas temos certeza que funciona. Só que uma pessoa budista não precisa da validação da ciência para acreditar que aquilo vai dar certo. Outro dia numa das aulas de meditação da Connie, um senhor levantou a mão e perguntou para ela, eu gostaria de saber o que está acontecendo no meu cérebro durante essa meditação. E a Connie olhou para ele, ela demora sempre 1-2 minutos para dar uma resposta, porque ela pensa antes de falar, né? Que é uma coisa que a gente faz pouco. E ela olhou para ele e disse assim, eu não sou neurocientista, eu não sei te responder o que está acontecendo no teu cérebro, o que eu posso te afirmar é que funciona. Vai dar certo. Acredita em mim que vai dar certo. O que está acontecendo, depois tu procura bibliografia, enfim, vai atrás de um neurocientista, porque exatamente te dizer o que está acontecendo eu não sei, mas que vai funcionar, vai funcionar. Depois, inclusive, eu fui falar com esse senhor e me apresentei como estudante de neurociência e mindfulness, disse para ele que eu poderia ajudar com alguns textos, enfim, com algum material, se ele quisesse. E expliquei exatamente o que eu estava te explicando antes, que a meditação e as práticas contemplativas está se comprovando dentro da neurociência, com o estudo do cérebro, que a gente consegue não eliminar, que eliminar é impossível, tá? Daí tem que ser um monge que faz 10 horas de meditação todos os dias por um longo período de tempo, mas a gente consegue diminuir a intensidade da resposta dessas estruturas mais primitivas que a gente tem no cérebro da gente e que dão respostas que não são hoje as melhores diante dos confrontos que a gente tem na nossa vida, diante de um ambiente de mais tolerância e de mais gentileza que a gente está tentando estabelecer no mundo, que as pessoas de bem estão tentando estabelecer no mundo. Então, essa é a ideia que eu acho que está fazendo crescer tanto
o assunto neurociência no Ocidente. Porque se tu for falar sobre isso, neurociência e mindfulness, porque também a neurociência está sendo muito falada nos últimos anos, tá? Sim. A gente está falando a partir dos anos 70, 80, que foi essa revolução do cérebro e mente, o fim dessa divisão, dessa linha divisória. Por que eu acho que tá fazendo tanto sucesso? Porque a gente chegou, cada vez mais a gente tá estourando. A gente tá chegando no ponto de limite. A gente tá se dando conta que a gente tá fazendo alguma coisa muito errada. E vendo que esse estilo de vida que a maioria do Ocidente adotou tá fazendo mal pra nós mesmos. Não só para o planeta também, isso aí daí não tem, para mim não tem nem discussão de que a gente está destruindo o mundo de uma forma brutal, mas para nossa espécie, para o ser humano. É bem impressionante o número de downloads do próprio Headspace, né? Mostra uma receptividade, isso que é só em inglês, mas mostra uma receptividade das pessoas a esse tipo de prática, como se as pessoas estivessem esperando um jeito fácil de fazer isso, né? O Andy, que é o fundador do Headspace, ele divulgou um dado semana passada falando que 70% das pessoas que assinaram o aplicativo do Headspace para ter acesso liberado em todas as livrarias do Headspace, 70% dessas pessoas acionaram já um SOS, que é um áudio de ajuda durante o dia. Sim, quando eu assinava, eu acionei várias vezes o SOS. Exatamente, e ele é muito bom, o SOS é muito bom, assim, porque são 15 minutos que podem mudar a tua vida. Inclusive, uma das práticas mindfulness, mas para ter uma vida mais mindful, que eu aprendi lá na Schumacher é, quando o telefone toca, qual é a nossa primeira reação? Sair correndo para atender o telefone. Sim. Pegar o telefone e atender o telefone automaticamente, porque já pensou não atender o telefone de primeira. Então, ali a gente fez uma coisa que eu acho que pode mudar o mundo, viu? Que é dar 3 respiros profundos antes de atender o telefone e antes de atender o telefone, prestar atenção pelo menos uma vez em todo o toque inteiro como uma música nova. E depois pegar o telefone e atender. Imagina naquele momento que tu tá extremamente ansioso, esperando uma ligação, ou que tu tá pronto pra brigar com alguém, tá no meio de uma discussão calorosa, tu realmente atendeu o telefone com essa outra intenção, com a intenção de estar mais calmo primeiro. Isso pode mudar muito, pra mim é uma das atitudes que podem revolucionar a humanidade. Mas a ideia do mindfulness ser levado para esse contexto que a gente tem é justamente porque o estresse está trazendo muito sofrimento para nossa vida. O mindfulness, ele não vive só no mundo da teoria, tá? Então a neurociência está estudando isso de uma forma muito próxima. São mais de 1.000 estudos produzidos por ano, só aqui na Itália. Então, gente estudando os diversos tipos de protocolo. Eu estou estudando o protocolo criado pelo Jon Kabat-Zinn, que é o de mindfulness para redução do estresse. Porque para ele o entendimento é isso, de que o que traz sofrimento para as pessoas, para o homem moderno, é o estresse. O estresse e o sofrimento para eles são a mesma coisa, né? O sofrimento, para quem está escutando e não está entendendo porque eu estou usando tanto essa palavra, o sofrimento é uma das primeiras verdades que Buda revelou para o mundo, de que todo mundo sofre. Por isso que se fala tanto em sofrimento. E a ideia é que todo mundo sofre. E no caminho para acabar com esse sofrimento, nós temos atitudes que nos tornam mais infelizes ainda. Então, a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento para ter mais equilíbrio emocional, clareza interna e poder chegar na verdadeira felicidade, que é a felicidade que vem de dentro, não a felicidade que depende do externo. Carol, como eu tinha comentado antes, um dos temas que eu gostaria de conversar contigo, até para entender, porque eu estou muito curiosa, é um pouco do teu caminho, da tua trajetória. Porque eu te conheci há muito tempo atrás, numa outra situação
onde tu tinha outros interesses profissionais. Onde tu estava 10 anos atrás, em 2006? O que tu fazia? Nossa, 2006 eu tava me preparando para entrar na faculdade. De comunicação digital. O meu bacharel é em comunicação digital. Comunicação social, vertente comunicação digital, formada pela Unicinos. Nesse meio tempo, eu também cursei negócios ambientais. Só que isso é uma das coisas que pouca gente sabe da minha vida, porque criava uma confusão, inclusive dentro da minha família. Mas negócios ambientais é uma graduação ou é uma pós-graduação? Na verdade, era um curso de... Meu Deus do céu, ele era um curso de extensão acadêmica. Eu não podia fazer uma especialização porque eu não era graduada ainda, né? Uhum. Então era uma extensão acadêmica, então eu estudava... A gente se conheceu trabalhando no grupo RBS. Eu estudava de manhã comunicação digital, trabalhava à tarde e à noite cursava negócios ambientais. E o meu TCC, o meu trabalho de conclusão, foi unindo esses dois universos. Então, eu já tinha bastante interesse, na verdade, em comportamento humano, mas eu não sabia como toda pessoa entrando numa faculdade... Eu não tinha certeza sobre nada. Não que hoje eu tenha muita certeza na minha vida, mas naquela época, eu sabia as coisas que as pessoas me diziam que eu tinha talento. Inclusive, quem me inscreveu no vestibular de comunicação digital não foi nem eu, foi o meu ex-namorado, que disse: esse curso tem tudo a ver contigo. E te inscrevi no vestibular e é incrível, eu acho que tu vai adorar. Eu fui fazer o vestibular, realmente achei incrível o curso. Passei super bem, porque, enfim, na Unicinos também não tinha tanta gente concorrendo para esse curso, era um curso super novo, da nova graduação da Unicinos. E o curso foi muito bom, eu não posso reclamar da minha graduação, meu curso foi muito bom, mas ele, como muito do mundo da comunicação, ele vive no mundo da teoria. Uhum. E depois eu comecei... meu primeiro trabalho, no meu primeiro mês de faculdade, eu já estava trabalhando contra a vontade do meu pai, inclusive, porque ele queria que eu me dedicasse, ele queria que eu fizesse na graduação o que eu tô fazendo agora, na verdade, que é me dedicar 100% para os estudos, mas eu era teimosa, eu queria trabalhar. Mas ele não queria que tu fizesse neurociência especificamente. Não. O meu pai, ele queria que eu fizesse o que eu quisesse fazer, mas ele não queria que eu trabalhasse durante a graduação. E o que teu pai faz, Carol? Os meus pais, eles têm restaurantes em Porto Alegre, então meu pai é empresário, enfim, e tem restaurantes por aí, e todo mundo, eu sou filha única, né, então todo mundo tinha certeza que eu ia fazer administração e ia tocar os negócios do meu pai, e só que foi uma cobrança que nunca existiu dentro da minha casa. Meu pai nunca me treinou para ser sucessora dele, e depois desse assunto, até quando já mais velha, esse assunto até veio, eu disse: pai, tu não confia em mim, tu queria nunca quis que eu assumisse teus negócios. E ele disse: não, pra mim o meu negócio é te ver feliz, entendeu? E eu tenho um privilégio de ter os pais que eu tenho, estão vindo aqui pra Itália, inclusive, estão chegando amanhã. Que legal. Mas meus pais não... O meu pai tem a formação em contabilidade e economia, e a minha mãe tem em pedagogia. Pedagogia e psicologia infantil, era tudo um pouco junto na época dela, quando ela se formou. Mas nenhum dos dois atua diretamente nas áreas em que eles se formaram. E também nunca fui incentivada a seguir os gostos deles, né? Sempre fui a descobrir o que eu queria. O que aconteceu? E como tu descobriu o que tu queria na neurociência? Como é que tu chegou nesse tema, passando pela comunicação digital e pelos negócios ambientais? Vamos fazer o seguinte, eu ainda tenho... piora, tá? Porque eu me formei, daí eu tava trabalhando, eu tava super feliz, inclusive, no trabalho que a gente se conheceu, eu tava super feliz, tudo. Só que daí aconteceu o sonho de todo jovem, né? Que é te oferecerem muito dinheiro pra trabalhar em outro lugar. E eu peguei e disse: vou. Não são só os jovens, muita gente madura tem esse sonho. Exatamente. E eu pensei: vou. E eu fui trabalhar num lugar que, na verdade, não foi o lugar
que me fez muito mal, porque tem pessoas que trabalham lá e são extremamente felizes, mas foi a infelicidade do trabalho que eu fazia, porque eu não gostava do que eu fazia e eu tentei melhorar o meu relacionamento com aquilo que eu fazia e só piorava. Então, às vezes a gente também não pode ficar insistindo, a gente tem que realmente pensar no que a gente tá fazendo de errado. E eu simplesmente pedi demissão, sem ter nenhuma outra perspectiva do que fazer. Eu tava super esgotada, eu tava tendo hábitos de vida nada saudáveis, eu comecei a sentir problemas de saúde, de uma coisa bem pessoal. E eu pensei, não dá mais, se a ideia é só ganhar dinheiro, não tem porquê, né? Eu vou manter uma certa ética da minha vida, né? E saí desse trabalho e comecei a trabalhar com pesquisa social, que é aí que a minha vida mudou muito. Eu comecei a trabalhar com pesquisa social, fazendo estudos de verdade. Nesse meio tempo eu fiz um MBA de marketing digital na ESPM, tá? E aí eu vi também que eu tava fazendo algo de muito errado, que não tinha nada a ver com aquele momento da vida que eu tava. E daí eu comecei a trabalhar com pesquisa social e eu comecei a ver que existia um mundo que era o mundo da ciência, que eu não precisava só ficar na teoria, que existiam estudos em profundidade, pesquisa científica, comprovando aquilo que eu estudava. E a pesquisa social me deu a oportunidade de começar a trabalhar com neurociência, entender mais a neurociência, começar a aplicar técnicas de neurociência em pesquisa social. Mas diz um exemplo de pesquisa social, o que é isso? Por exemplo, bom, daí no meio de estudos, vou te responder daqui a um segundo, tá? Tá bom. No meio disso tudo, eu tava fazendo um trainee com uma empresa de Londres, em que eu tava aprendendo a usar neurociência, tava aprendendo a fazer pesquisa social de qualidade, uma coisa mundial, e ao mesmo tempo estava aprendendo a usar as técnicas de neurociência dentro da pesquisa social. E eu tive a oportunidade de, ou no final desse trainee, abrir não uma filial, mas uma empresa parceira aí no sul do Brasil, ou no fim do trainee, eles me enviarem para qualquer lugar do mundo, que podia ser Londres, ou podia ser um lugar de uma cultura totalmente contraste com a que eu tinha na época e não me sentia preparada para essa mudança de vida tão forte, em que eles que iam decidir. Então, a minha vida meio que ia estar nas mãos deles. E eu pensei, nossa, abri o meu próprio negócio, será que eu tenho coragem? E comecei todo esse processo de empreendedorismo, que foi abrir a Frank. A Frank, hoje, ela está em pause. Eu tive que pausar a empresa. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu trabalhei os 3 primeiros meses, mas não teve como ter a vida de estudante no ritmo que eu tenho e seguir com a Frank como eu estava trabalhando aí no Brasil. Então a Frank, ela não acabou, ela só tá num período sabático, num período de férias, até para depois pensar no que eu vou fazer com ela. Mas a Frank é uma empresa baseada aí em Porto Alegre, com a base aí em Porto Alegre, desculpa, falei em italiano, aí em Porto Alegre, que é uma empresa de pesquisa social e estudos culturais, em que nós usamos técnicas de neurociência para esses estudos. O primeiro estudo aberto, que é um estudo que a gente pode considerar ele com muito de antropologia também, é um estudo cultural, que é o Mapa do Amor no Brasil. O site ainda está no ar, o site da Frank ainda está no ar, para quem tiver interesse. O Mapa do Amor no Brasil, a gente pensou o seguinte: a gente fez uma pesquisa, que era uma pesquisa privada, e o sentimento que mais apareceu para o brasileiro como sendo importante foi o amor. Mas todos os tipos e formas de amor. Quando a gente se deu conta disso, a gente viu a riqueza que tinha por trás desse tema e pensou, não, a gente tem que fazer um estudo aberto para dividir com todo mundo, para público geral, porque é um interesse de público geral o amor, e gera muita polêmica, para que a gente consiga mostrar para as pessoas qual é a realidade atual do amor e para onde estamos indo e qual é o passado desse amor que nós estamos vivendo agora, que é o amor romântico, né? Um dos amores é o amor romântico, o que mais é popular. Foi quando a gente começou a usar, por exemplo, a gente usava enfim, não posso falar o nome do aparelho, mas ele é um eletroencefalograma. É como se fosse um capacete, em que eu vou fazer uma entrevista contigo, eu chamo a Bárbara, a gente vai fazer uma entrevista em profundidade, mas eu não vou só fazer uma entrevista em profundidade contigo. Eu vou colocar
esse aparelho que vai medir a tua atividade cerebral. E durante o momento da nossa entrevista, conforme eu for te dando interações, por exemplo, nós vamos estar falando da tua mãe. Eu vou te fazer escutar um áudio com uma mensagem da tua mãe e vou medir como isso está tendo efeito na tua atividade cerebral. Que interessante. Então, o Mapa do Amor do Brasil é a pesquisa aberta que a gente tem, usando já tecnologia da neurociência com pesquisa social. Hoje se fala muito em neuromarketing aí no Brasil, que eu já não tenho muita proximidade, até porque tem algumas coisas que eu não concordo do neuromarketing. Muita gente vem falar de neuromarketing comigo e eu torço um pouco a cara, assim, porque não é a minha paixão. Mas o neuromarketing, ele tem muita ideia da venda, né, do que a gente pode fazer para que a pessoa tenha uma experiência de compra melhor e, enfim, consiga vender mais. Eu tô resumindo, as pessoas que amam neuromarketing podem me matar, mas... Tu tem direito de não te interessar por tudo, Carol. Mas o neuromarketing é exatamente isso, assim, ele tem muito foco no mercado, né? Aí vem a ideia, né? Enquanto a neurociência aplicada para estudos culturais, o foco é o entendimento da sociedade, do modelo de vida que a gente está tendo. Sim, então, e daí a partir... Só para dizer, eu não acho que tenha melhor ou pior. Eu acho que são aplicações diferentes, com intenções diferentes, e acho que a intenção muda bastante a prática. Então, mas eu não acho que tenha melhor ou pior. A partir desse trainee que tu fez, desse processo em que tu acabou abrindo tua empresa, foi que tu começou a te interessar mais pela neurociência, e foi esse caminho que te levou para aí onde tu tá agora, da universidade. Isso, como eu disse, eu saí do meu emprego, eu pedi demissão sem, nenhuma perspectiva do que eu ia fazer. Eu dava, consultoria de comunicação digital como freelancer, o que me manteve por um tempo, e depois eu consegui, na verdade eu não consegui, essa oportunidade chegou para mim, uma pessoa iluminada, que é um amigo meu que mora em São Francisco, na Califórnia, e que me disse: Carol, tem esse trainee aberto, esse trainee é por indicação, e eu posso te indicar se tu quiser. Tu não tá afim de fazer? Tu não vai ganhar nada, porque ele não é remunerado, o trainee, né? Tu não vai ganhar nada, a não ser muito conhecimento. E eu disse: não, dinheiro guardado já tá ok, agora vamos pra parte importante, que é fazer alguma coisa que eu realmente me identifique. E comecei a trabalhar com a neurociência e comecei a estudar a neurociência aplicada para pesquisa social, para estudos culturais. E me apaixonei. O que aconteceu? Eu estava fazendo estudos e não assinando o meu próprio trabalho, ou o trabalho da Frank. Eu sempre precisava de um neurocientista, eu sempre precisava de alguém que tivesse o título para dar a confirmação de que aquilo ali era um trabalho sério. Eu comecei a ficar de cara. Porque as pessoas, esses profissionais, eles são profissionais que eu confiava muito em mim, mas às vezes eles nem tinham ideia do que o estudo tinha desenvolvido, do porquê que o estudo tinha chegado ali, porque eles eram extremamente focados na área deles, então não tinha esse conhecimento. A Frank junta storytelling, que é outra área do mundo, storytelling, neurociência, antropologia e sociologia. Então, junta 4 áreas completamente diferentes em um tipo de pesquisa, que é a pesquisa social e cultural. Então, esses profissionais, eles achavam incrível, mas ao mesmo tempo era o primeiro contato que eles estavam tendo com um tipo de estudo assim. E eu comecei a pensar: nossa, se eu tô fazendo esse trabalho já de uma forma profissional, por que eu não posso fazer ele de uma forma científica e acadêmica que valide o tipo de trabalho que eu tô tendo? Então eu vou atrás dessa formação. E já trabalhando, isso eu já estava estudando e trabalhando com neurociência, mas de uma forma muito informal, né? Não formal como tá agora. E comecei a procurar cursos. Quando eu comecei a procurar cursos, a primeira coisa que eu fiz foi os melhores neurocientistas do Brasil. Peguei uma lista dos melhores neurocientistas do Brasil e mandei e-mail na cara dura para eles, dizendo: olha só, é o seguinte, eu trabalho com isso, e eu tô fazendo uma pesquisa muito legal, que é o Mapa do Amor do Brasil, em que eu já tô aplicando técnicas de neurociência. Eu quero seguir essa linha de pesquisa. Qual é a minha linha de pesquisa? É a neurociência do comportamento humano, com foco no tema amor.
foi isso que eu vim estudar aqui. Então, o amor com todos os seus tipos e todas as suas formas, tá? Do amor maternal ao amor romântico, ao amor pela natureza, enfim, todos os tipos de amor. E o tipo de pesquisa que tu faz aí, ele é mais... Que tipo de coisa ele envolve? Ele é mais bibliográfico ou ele envolve equipamentos que tu bota na cabeça das pessoas e mede Não, atividade cerebral? O compromisso que eu tenho agora, às 6 horas aqui, eu vou ir extrair um cérebro. Então, na verdade, assim, a minha vida aqui, ela é dividida em academia e ciência, são as duas coisas. Então, tanto essa pesquisa bibliográfica, que é muito estudo do que já tem, muito estudo, muita leitura, eu tô tendo que ler muito, que eu já estava acostumada, porque já fazia muita curadoria de conteúdo, então já estava acostumada. Mas a pessoa que vai estudar comunicação digital, né, Bárbara, ela nunca acha que ela vai ver sangue na vida. Sim. No máximo para cobrir uma notícia muito ruim. O que aconteceu foi que quando eu cheguei aqui, começou a ter aula de neuroanatomia. E daí começou a ter o estágio obrigatório, curricular, que era outra coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer na minha vida, mas, né? E o estágio é dentro de um laboratório, que é uma das principais neurocientistas da Europa que estuda o amor, que é a Donatella. E a Donatella quase nunca está no laboratório. O que ela faz ela tem uma equipe de pessoas extremamente multidisciplinares trabalhando ali com ela, e ela guia as nossas pesquisas. Eu tô ali como estagiária, então eu não mando nada, mandam em mim. E a parte legal é que eles me chamam, como eles sabem que eu não tenho o background que a maioria dos biólogos, médicos, psiquiatras tem ali dentro, eles sabem que eu não tenho esse background, então eles me chamam para eu ir aprendendo cada vez mais. Então agora, por exemplo, a gente está indo fazer a extração de um cérebro de uma pessoa que é horrível, mas vou falar, uma pessoa que se suicidou, e a gente vai estudar como essa pessoa tinha, enfim, tinha uma história cultural muito forte, e a gente vai estudar a relação o que levou essa pessoa, qual foi a estrutura do cérebro, enfim, como é que é a anatomia do cérebro dessa pessoa, tendo em vista todo a conexão cultural que ela tem ao suicídio, a partir do estudo do cérebro, né? E isso depois que a pessoa tá morta, a gente consegue estudar também? Consegue. É bem difícil, mas consegue. Bem difícil. É mais difícil do que com a pessoa viva, né? A vantagem é que com uma pessoa viva, tu não consegue tirar o cérebro e mexer em tudo que tu quiser, né? Sim. então, Carol, essa tua pesquisa e essa tua história me dá vontade de fazer 1000 perguntas, mas eu vou focar em algumas, senão a gente vai passar o resto da tarde. Mas é muito incrível. Então, o que aconteceu? Eu cheguei aqui e eu me apaixonei. Eu tô apaixonada pelo que eu tô estudando. Eu tô apaixonada pela minha vida aqui na Itália, que é tudo que eu não fiz durante a graduação. Então, eu não tô trabalhando, a Fran que tá pausada, eu não tô trabalhando formalmente, mas o meu trabalho aqui é cada dia fazer novas perguntas e me encantar por respostas extremamente diversas que aparecem na minha frente e me aperfeiçoar nessa ideia de comportamento humano, não só como mundo da teoria, mas também como tendo uma base muito forte na ciência, em explicações científicas. Como tu teve essa trajetória super pouco convencional, mudando de um assunto para outro, como eu te perguntei antes, há 10 anos tu estava lá na Faculdade de Comunicação Digital, eu fico curiosa para saber se tu pudesse, hoje, sabendo tudo que tu sabe da tua trajetória, voltar e te dar um conselho para Carol de 10 anos atrás, o que tu gostaria de saber ou de ter ouvido? Eu acho que é o contrário, eu acho que eu gostaria de ter ouvido menos os outros. Então, tu diria pra tu te ouvir mais. Pra eu me ouvir mais. Talvez se eu tivesse alguma noção do que era meditação naquela época, eu teria meditado bastante. Porque o colégio, e isso é uma coisa que fica muito clara pra mim cada vez mais, né? O colégio ensina a gente a interpretar o mundo, né? Mas o colégio não ensina a gente a prestar atenção em si mesmo, em esse autoconhecimento. O colégio não traz autoconhecimento pra gente. Eu acredito que agora as vertentes educativas alternativas estão fazendo muito esse movimento, né? Da liberdade individual de cada pessoa.
E a gente vê cada vez mais pais procurando opções diferentes para os seus filhos estudarem, porque esse modelo de educação que a gente tem meio que poda a gente ser quem a gente realmente é. Então, talvez eu tivesse escutado menos alguns professores que no ensino médio me falaram, tu tem talento para isso. Menos algumas pessoas mais próximas, amigos, enfim, pessoas que eu gosto muito e pessoas que fizeram uma diferença enorme na minha vida, mas que, às vezes, sem pensar se tem autoridade ou não para te dar aquele conselho, te dizem para seguir um caminho que vai determinar se tu vai ser feliz ou não. E eu acho que só a gente pode determinar esse caminho. E eu não tinha maturidade na época para dizer esse conselho, ok, muito obrigada pelo teu conselho, porém preciso refletir se esse conselho realmente se aplica a quem eu sou. Né? Não, então, essa maturidade não existia, e eu acho que essa maturidade, aliás, ela vai sendo desenvolvida. Daqui a 10 anos, se tu me perguntar como eu estava 10 anos atrás, eu vou te dizer, nossa, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, sabe? Sim. Então, mas o que eu faria, eu acho que é isso, escutar menos conselhos, prestar mais atenção, tirar esses rótulos que as pessoas vão te colocando, tu é comunicativa, nossa, tu gosta de contar histórias, ou, nossa, tu é boa com falar com pessoas. Tirar esses rótulos que as pessoas vão te colocando e ver exatamente o que é o teu objetivo naquele momento contigo mesma. Não para provar para os outros, não para atingir, não sei, prestígio, status, dinheiro, poder de influência. Então, todo mundo me falava isso, vai estudar, não vai para o jornalismo, vai para a comunicação digital, porque tu vai sair já com um emprego. E porque a minha ideia era fazer jornalismo ou letras, tá? Uhum. Não vai para o jornalismo, vai estudar comunicação digital, que tu já vai sair com um emprego, e realmente foi o que aconteceu. Vai sair com um emprego, já vai sair ganhando bom dinheiro, já vai ter independência financeira. Então, acho que esses conselhos, eles foram muito pertinentes, mas eles, ao mesmo tempo, me limitaram o meu campo de visão de escolhas que eu tinha para fazer naquele momento da minha vida. Então, me escutaria mais, prestaria menos atenção nos outros. E Carol, tu tá planejando vir para Porto Alegre agora, no segundo semestre, pelo que eu entendi, dar mais uma edição do curso, né, do Hack Your Brain. Se alguém que estiver ouvindo, ou se eu for fazer esse curso, ou quem fez na primeira turma, qual que tu identifica que é a maior ou mais importante lição, assim, como ele mudou a vida de quem fez e pode mudar a vida de quem vai fazer? Olha, eu recebo e-mail dos alunos, foi uma turma, era para ter 25 pessoas na turma, daí saiu na 0 hora e a gente fechou a turma com 50. A gente dobrou a capacidade da turma, teve que trocar o lugar da turma, porque realmente são 2 temas extremamente populares, como tu mesma disse. Neurociência e Mindfulness em Porto Alegre, uma pessoa que não está estudando no Brasil, ou seja, está tendo influências diferentes, linhas de pesquisa diferentes. Então o curso encheu e foi uma experiência incrível, assim. Foi a minha primeira experiência como professora de um curso todinho meu. Então foi um curso preparado com muito esforço, com muito amor, uma dedicação incrível da Valkyria junto comigo. Então, um curso que a gente desenvolveu o maior carinho do mundo. E essas 50 pessoas eram o público mais variado que tu puder imaginar. Então, pessoas completamente diárias e com situações de vida diferentes. O que aconteceu? Era muito conteúdo, muita pergunta, e mesmo assim o curso deu super certo, e foi pelo feedback emotivo que a gente teve, que a gente decidiu, não, vamos fazer uma segunda edição. Então vai sair a segunda edição agora na metade do ano. Eu tô indo para Porto Alegre dia 14 de julho, eu chego em Porto Alegre e vou ficar para dar o curso. A segunda edição em Porto Alegre, a primeira edição em São Paulo e a primeira edição no Rio de Janeiro. Ah, que legal! A gente vai subir um pouquinho o Brasil. Vai fazer um tour, vai fazer vou fazer uma turnê. Turnê neurociência. E o curso vai ter mais tempo. A primeira edição eram 3 dias. Essa foi a reclamação geral, de que foi pouco tempo.
Então, eu fiquei muito feliz, porque significa que as pessoas não cansaram da minha voz, que até eu me canso de vez em quando, então eu fiquei feliz que as pessoas querem me ouvir mais. E a segunda vai me dar mais tempo para não passar tão rápido por alguns conteúdos extremamente importantes. Então a gente dividiu o curso em 4 dias. O primeiro dia vai ser Introdução à Neurociência, o segundo dia é todinho de Mindfulness, o terceiro dia Comportamento e o quarto dia Criatividade. Porque eu quero muito disseminar, acabar com essa ideia de que existem pessoas criativas e não existem pessoas criativas. Todo mundo é criativo. E eu quero muito mostrar para as pessoas de que criatividade está em exatamente tudo que a gente faz na nossa vida. Então, criatividade é um dos temas que eu faço questão de manter um dia todo e de forma muito forte no curso. E vai fechar o curso de uma forma muito legal. Então, agora são 4 dias. Em Porto Alegre vai ser de terça, quarta, quinta e sexta, se eu não me engano. A gente não tem as datas ainda, mas logo, logo, quem quiser entra no Facebook da Valkyria e dá um seguir. Valkyria Inteligência Criativa. Eles são os organizadores do curso, são meus amigos, são pessoas que compraram a minha ideia louca de compartilhar as coisas que eu tô aprendendo aqui. E me disseram, não, Carol, vamos organizar um curso, tu tem que passar adiante as coisas legais que tu tá aprendendo. E eu disse, vamos lá. Sem eles eu não teria feito, sem o apoio deles eu não teria feito. Então, quem quiser saber mais as datas, eu não tenho Facebook, infelizmente, não uso Twitter e não tô muito... Gente não tem como te achar nas redes não sociais. Não tem como me achar nas redes sociais. Bom, então o pessoal tem que te aproveitar no curso mesmo. Exatamente, mas eu tenho o meu e-mail, que as pessoas, eu super deixo aberto para as pessoas me escreverem, mas eu tô... A pessoa saiu da comunicação digital e precisou dar um tempo, né? Eu tava muito presente em redes sociais, tudo, e agora o momento da minha vida é de introspecção, ele é um pouco diferente, bastante diferente. Então eu saí um pouco, deixei um pouco de lado as redes sociais, embora eu sei que faça muita diferença na comunicação de coisas importantes, como por exemplo do curso, mas é só seguir a Valkyria e coloca o link à disposição para as pessoas. Valkyria com K. Valkyria com K, Valkyria Inteligência Criativa, são os loucos que organizam o curso, e ali saem todas as informações das datas oficiais que a gente está indo organizando. E Carol, pra gente finalizar, tem assim livros ou filmes ou documentários, ou sites, enfim, conteúdos que tu ache bacana em português, das pessoas conferirem se tiverem interessadas por esse assunto? Vamos fazer assim, eu vou falar 4 livros que eu achei em português, que eu li em português, porque eu não vou recomendar livro só por recomendar. 4 livros em português, que são excelentes leituras para ter proximidade com uma realidade neurociência, mindfulness junto, ok? Uhum. Tem um que é uma leitura muito básica, muito leve, uma leitura geral, que é o Como Ficar Sozinho. Ele é publicado pela The School of Life de Londres e ele é em português. Ele é super barato, tem pra achar em qualquer livraria por aí. E ele é da Sarah Maitland, que fala exatamente sobre esse processo de introspecção que a gente perdeu, que o homem moderno perdeu, e por que é tão importante o silêncio e a solidão. A solidão voluntária, a solidão em que a gente escolhe passar um tempo sozinhos com nós mesmos. O outro livro legal, para quem se interessa mais pela parte de comer de uma forma mindful, ou seja, de uma forma com a mente presente no momento da refeição, e até falando sobre alimentos que fazem bem pro cérebro, é A Dieta da Mente, que é do David, David Perlmutter, o nome dele. Eu te mando direitinho depois. A gente coloca os links. Isso, tem o Despertar, que é do Sam Harris, que é uma das traduções de mindfulness é essa, de acordar pro presente, né? Então, a atenção plena, que a gente falou lá no início, mas acordar pro presente. Então, o Despertar do Sam Harris é muito bom. E tem um que eu acho leitura essencial para qualquer pessoa que tá
buscando mudanças significativas na sua qualidade de vida, que é A Arte da Felicidade, que é do Dalai Lama, com um neurocientista muito conhecido e com muito trabalho qualificado, que é o Howard Cutler. Então, esses são 4 livros recentes, assim, que eu finalizei a leitura há alguns meses. Tem em português, li eles em português, inclusive, e acho que eles são bem legais. Depois eu posso mandar mais até pra ti. Tu pode nos deixar o teu e-mail, então, para o pessoal que quiser fazer contato? O meu e-mail é caroline@frankpesquisa.com.br. Frank com K, né? Frank com K. Frank de Frank Sinatra, de... Carol, eu vou deixar tu ir dissecar o teu cérebro, então. Não, hoje é só extrair. Hoje só extrair, tá bom. É então, só fazer a extração. Então, corrigindo, vou deixar tu extrair o teu cérebro, não o teu, né, o da pessoa que morreu. Ai, se desse eu estudava o meu também. Que pena que eu não vou conseguir, mas eu estudava. E passou muito rápido a nossa conversa. Teria muito mais perguntas para te fazer, mas vou deixar para uma... Nossa, já? Nossa. Vou deixar para uma segunda edição, que eu acho que com certeza a gente vai ter que fazer. E, de novo, agradecer muito, muito a tua disponibilidade e agradecer também quem nos ouviu até agora. Eu fico muito feliz, mais uma vez, pelo convite. Nem vi essa 1 hora passar. Eu espero que eu não tenha falado muito, espero que eu não tenha sido muito repetitiva. Infelizmente, para passar alguns conceitos de uma forma um pouco mais clara, às vezes a gente tem que bater na mesma tecla, até para que as pessoas mudem um pouco a percepção que elas têm de alguns conceitos que ainda tem uma conotação simbólica muito forte, muito religiosa, e mostrar que religião não é ruim. A gente vive nesse mundo em que a religião virou culpada de tudo, né? Mas, na verdade, tudo é feito de pessoas. Então, o problema não é a religião, o problema são sempre as pessoas. E no caminho para buscar a felicidade, estamos todos em sofrimento, como dizia Buda, e todos cometemos erros. E a religião, ela tem, sim, coisas muito positivas. E o budismo, se encarado como uma religião e não só como uma filosofia de vida, tem coisas muito positivas também. Então, eu espero que as pessoas tenham conseguido entender essa mensagem de que é possível ter uma prática que não seja religiosa, mas que vai te trazer muitos benefícios. E eu vou reforçar, porque eu vou dizer isso na nossa apresentação, que como tu falou de muitos assuntos interessantes e deu várias referências, eu vou colocar lá no site, vou tentar juntar links assim que ajudem as pessoas a entenderem, e quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, possa, enfim, pesquisar e ler mais sobre esse assunto, porque foi muito legal, foi muito interessante. De novo, obrigada, Carol. Muito obrigada também pelo convite, Bárbara. Espero que as pessoas gostem e fico esperando os e-mails. Tá bom, então. Um beijo. Um beijo, até mais. Tchau. Até, tchau. Oi, aqui é a Bárbara de novo. Tô voltando para agradecer que você tenha nos ouvido e também para contar que essa trilha que tá rodando agora é linda. E também rodou lá no início do episódio, é uma criação do meu amigo Felipe Speck. Se gostou dessa entrevista, não deixa de compartilhar com os teus amigos, isso faz a maior diferença. Outra coisa é que eu vou te lembrar que o meu e-mail é barbara.nickel@gmail.com e eu vou ficar muito feliz de receber teu feedback com sugestões, críticas, comentários, enfim, com a tua opinião sobre esse episódio ou sobre todo o projeto Coisas que a gente cria.